Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Este evento, Sueli Carneiro, reverenciando Sueli Carneiro, a contribuição de seus escritos para o direito, é mais uma atividade do Júlio das Pretas, pensado e organizado pela Comissão de Igualdade Racial, da qual eu, Maria Silvia de Oliveira, me apresento, sou a presidenta. A Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, sobre a presidência da doutora Marilis Costa, com o apoio da Comissão da Mulher Advogada, sob a presidência da doutora Cláudia Luna, e a Comissão da Advocacia Assalariada, sob a direção da doutora Ana Lívia Ribeiro, ambas também conselheiras seccionais na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero agradecer desde já a audiência e eu rabisquei aqui algumas palavras para eu não me exceder, né, na abertura deste evento. Em homenagem, né, à doutora Sueli Carneiro. Eu devo dizer que eu sou absolutamente suspeita para falar desta entidade, né, que me forjou para a luta antirracista. E aí eu vou contar aqui uma memória minha, né, que eu me lembro da primeira reunião que eu participei com a Sueli Carneiro, lá de 1993, 94, quando a sede do Gueledés ainda era na Praça Carlos Gomes, né? Gueledés, Instituto da Mulher Negra, é uma organização feminista negra cuja a doutora Sueli Carneiro é a cofundadora, não é? E eu, ainda estagiária no departamento jurídico do Gueledés, o SOS Racismo, eu olhava, né, para a Sueli, olhava para aquelas pessoas na sala, mas eu não conseguia acreditar que eu estava na mesma sala com a Sueli Carneiro, né? E aí eu me lembro que, assim, eu não me lembro muito bem o motivo da reunião, mas eu me lembro que eu tremia muito, né, na frente da Sueli. E aí, passados aqui já quase 30 anos, depois dessa minha primeira reunião com a Sueli, assim, eu sempre me emociono muito quando eu vou contar essa história, né? Eu agora na posição de presidenta da maior organização de mulheres negras do país, o Gueledés, né? Quando nós marcamos lá algumas reuniões de diretoria, nossa sede hoje é na Rua Santa Isabel, próximo ao metrô República, né? Eu ainda sinto assim uma emoção muito forte, né? De estar naquela sala, de estar com aquelas mulheres, mas principalmente de estar na frente da Sueli Carneiro, né? E eu nunca sei muito bem distinguir esses sentimentos, né? Então, é um misto de orgulho, de privilégio, de honra, de esses espaços com a Sueli. E, gente, olha, nós estamos numa sala virtual, mas não é diferente agora, tá? Então, no dia de hoje, né, como eu estou falando, apesar de ser um ambiente virtual, o sentimento continua o mesmo. É uma honra, né, essa possibilidade de estar aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de São Paulo, homenageando a mestra, a nossa maior referência na luta política por emancipação da população negra, né? E com os destaques dessa luta para as questões de gênero e de raça, né? A Sueli já teve a oportunidade de receber homenagens pela OAB, ela recebeu na edição 16 do Prêmio Franz de Castro, em 1999, é um prêmio da OAB para a área de direitos humanos, tá? E ela recebeu uma menção honrosa neste ano, né? Pela sua atuação à frente do Gueledés e na defesa dos direitos humanos. E depois, em 2014, a Sueli Carneiro recebeu o prêmio Benedito Galvão. Duas homenagens
por sua contribuição no enfrentamento ao racismo, na luta pela promoção e valorização das mulheres negras, para que nós, mulheres negras, pudéssemos estar aqui agora, né? E oportunizar, né, a saída deste confinamento social, palavra da própria Sueli Carneiro, né? Então, essa noite, para mim, né, eu acho que para todas nós, tem é muito mais especial, porque a Sueli Carneiro completou esse ano 70 anos, não é? No dia 24 de junho, e como presidenta da Comissão da Igualdade Racial, nesta casa, né, e como programação do Júlio das Pretas, nós não podemos deixar de reverenciar a Sueli Carneiro por contribuir com seus escritos, com seus textos para os estudos e pesquisas na área do direito. E para fazer esta justa homenagem e para falar desta contribuição, nós convidamos aqui hoje a professora Elaine Pimentel, que é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Alagoas, graduada em Direito pela mesma universidade e professora adjunta do curso de graduação e pós-graduação na Universidade Federal de Alagoas. Trazemos aqui também, convidamos a doutora Tula Pires, né? Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, graduada em Direito pela mesma universidade e atualmente professora nos cursos de graduação, pós-graduação, do Departamento Jurídico da PUC, coordenadora adjunta de graduação neste mesmo curso, coordenadora geral do NIREMA, que é o Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente, membra da Assembleia Geral da Anistia Internacional do Brasil e mãe da Dandara, que ela já falou aqui, né, nos bastidores. A Winnie Bueno, que é Lorixá, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade do Vale Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa de sociedade, novos direitos e transnacionalização. Ela também é doutoranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e discute temas voltados às questões de raça, gênero, sexualidade, direitos humanos, intolerância religiosa e pensamento feminista negro. Não menos importante, apesar de ter ficado por último, nós temos aqui a Bianca Santana, que é a jornalista, é a biógrafa da Sueli Carneiro. A biografia da Sueli vai ser lançada ainda este ano pela Companhia das Letras, mas a Bianca vai falar sobre isso. A Bianca é doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São Paulo. Tem uma tese de doutorado sobre memória e escrita de mulheres negras. É colunista das revistas CUT, Gama e Ecoa UOL. E também autora do livro Quando Me Descobri Negra, editado em 2015. Eu vou passar a palavra para a Bianca. Essa sala virtual é de vocês. Eu agora vou ficar aqui no cantinho só anotando tudo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todas. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Silvia. Obrigada a vocês todas. Que honra imensa estarmos aqui. Muito obrigada também a quem nos assiste. Sueli Carneiro, tão importante para todas nós. Eu costumo dizer, Maria Silvia, sem exagero, que acho que a coisa mais relevante que eu fiz até hoje não é o livro publicado, não é a tese de doutorado. Antes da biografia, é uma entrevista que foi publicada em 2017
na revista Cult com a Sueli Carneiro. Essa entrevista, ela mudou a minha vida, porque ela mudou os meus rumos de pesquisa, de atuação profissional, e foi muito importante também na minha militância. E eu falo também de um lugar de extrema emoção, de me achar muito abusada. Além de muito abuso, né? Você achar que dá para escrever a biografia da Sueli Carneiro. Eu mesma olho e falo, mas não é possível. Nem eu me conformo com essa ousadia. E olhando aqui agora, todas vocês, no evento da OAB, com essas advogadas, doutoras maravilhosas, em homenagem a Sueli Carneiro, mais uma vez eu olho, é muito abusada essa Bianca. E evoco uma imagem que a própria Sueli Carneiro já usou para brincar comigo, de que eu sou muito água mesmo. As pessoas nem perceberam, já fui chegando e me enfiando nos lugares. É uma honra imensa participar desse debate importante, dessa celebração, dessa homenagem à Sueli Carneiro, que é importante no movimento social brasileiro, no movimento negro, no movimento de mulher negra, que compartilhou e ensinou tantas estratégias de luta, mas que também é uma mulher essencial para estruturar o campo racial no direito. Tenho certeza de que vocês todas vão falar sobre isso. A ideia é que eu faça uma costura entre as falas de vocês. Então, eu quero ler um parágrafo de um desses escritos da Sueli, que me parece ser de importância cordial para o direito. Bom, ele está publicado no Escritos de uma Vida, esse livro com escritos da Sueli Carneiro, organizados pela Djanila Ribeiro. E um dos textos, chamado Viva a Constituição Cidadã, foi apresentado pela Sueli no seminário de 20 anos de celebração da Constituição, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E a Sueli, em um dado momento, diz: na promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, disse o deputado Ulisses Guimarães que o processo que a engendrou teve foro de multidões. No interior dessas multidões, o movimento negro brasileiro foi um dos sujeitos políticos mais ativos. Por favor, doutora Elaine Pimentel, a palavra está com você. Boa noite a todas e a todos. Eu quero dizer aqui da minha imensa alegria e da grande emoção. Me sinto honrada em, mais uma vez, ter a oportunidade de homenagear a nossa queridíssima Sueli Carneiro, a mulher que tanto nos inspira e que muda o rumo de gerações com a sua própria história. Eu gostaria de saudar a todas e todos que estão assistindo, fazer um cumprimento muito especial à doutora Maria Sílvia, pelo convite, pelo carinho, né? Um prazer imenso revê-las aqui nesse momento em que a gente pode unir de tão longe, né? Eu aqui em Alagoas e vocês aí em vários espaços do Brasil, e nós podemos nos unir em torno da Sueli, que nos agrega, né? Então, Maria Silvia, muito obrigada. Em seu nome, cumprimento toda a Comissão de Igualdade Racial da OAB e todos os integrantes da OAB do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar também a Tula Pires, dizer que é um prazer imenso, uma honra estar com ela mais uma vez e ouvi-la, enfim, partilhar esse momento. Tenho uma admiração imensa pela trajetória e pelo trabalho que Tula faz. Também, muito carinhosamente, abraçar o Winnie Bueno, reencontrá-la mais uma vez. Estivemos aqui em Alagoas, estivemos em Recife e agora estamos aqui. Muito bom também contar com a sua presença. Abraçar a Bianca, que estou conhecendo agora, né? E dizer que serei leitora dessa biografia, com muita honra também para aprender um pouco mais da vida de Sueli, né? E aí fazer uma referência, assim, uma saudação muito, muito especial. No abraço que eu levo a Sueli,
O estado de Alagoas inteiro abraça a Sueli Carneiro. Obrigada. Quero dizer assim que Elita Moraes, queridíssima, minha orientanda do mestrado, que partilhou comigo o desafio imenso de coordenar o 3º Encontro Nacional de Mulheres nas Ciências Criminais. Em 2019, nós homenageamos a Sueli Carneiro aqui na OAB, um evento organizado pela Universidade Federal de Alagoas e em parceria com a OAB Alagoas. Sueli nos presenteou, Maria Silvia esteve presente, o Ine e tantas outras mulheres que são referências do feminismo negro no Brasil. E discutimos todas essas questões importantes que a obra de Sueli nos inspira. Então, Sueli, ao falar aqui, o desafio é imenso porque eu falo em nome de cada estudiosa, cada jovem, cada estudante que naquele dia viu você pessoalmente como uma entidade e se inspirou na sua trajetória, na sua história e na sua generosidade e simplicidade, né? Com esse sorriso, esse abraço, essa presença. Até hoje eu recebo fotos dizendo, lembra daquele dia em maio, quando fez 1 ano do evento? Eu recebi várias fotos dizendo assim, olha, esse dia marcou minha vida, eu não sou mais a mesma, aquele evento foi demais. Então, isso por si só já é razão de uma biografia, né, Bianca? Então, é uma alegria imensa e poder pensar essa sua trajetória no campo do direito, né? E aqui eu vou revelar um pouco da nossa conversa de bastidores na tarde de hoje, e a Maria Silvia disse que a Sueli disse que está muito curiosa em entender como é que a obra dela influencia o direito, né? Nós rimos desse comentário, assim, como é que, né? O que é que isso influencia o direito? E essa palavra também me provocou muito, né? Porque aí eu pensei, nossa, mas a gente precisa pensar, e eu já começo a minha explanação aqui, a gente precisa pensar que concepção de direito nós temos, né? O que é direito para nós? Nós que somos da área jurídica, que estamos ou na academia, na advocacia, nos movimentos sociais, nas organizações não governamentais, na luta da vida, no cotidiano, né? E o pensamento de Sueli, e ela traz isso muito transparente nos seus escritos, e os escritos de uma vida também estão aqui do meu lado, junto com Racismo, Sexismo e Desigualdade, né? E um livro também escrito por Rosane da Silva Borges, que fala de Sueli. Pois é, e o nosso livro, Mulheres nas Ciências Criminais, escritos em homenagem a Sueli Carneiro. Estamos fazendo a segunda reimpressão, a reimpressão, na verdade, a primeira edição reimpressão. Esses livros todos vão evidenciar uma trajetória que ela se mistura de uma atuação política com a escrita. E é belíssimo o prefácio no livro Escritos de uma Vida, né? Quando a Conceição Evaristo vai dizer, né, que é muito importante esse processo do registro, isso ele narra isso também, de que ela, na militância, não privilegiou logo de início a escrita. O que é que isso significa? Que Sueli não teorizou primeiro, ela viveu e sentiu na pele, e a partir dali aquilo foi se constituindo como efetivamente escritos de uma vida, de participação política em eventos, de participação em debates, em enfrentamentos, em lutas muito difíceis, e que aí a gente pode dizer, os escritos de Sueli são escritos de maturidade, que fogem a academicismos, que nos prendem, às vezes, a pequenas teorias e a pequenas obrigações acadêmicas. Ela foge a isso, porque o escrito dela é um escrito que se supera em termos de maturidade. Então, a leitura de Sueli é um diálogo com essa história de vida. Não tem como separar o que ela escreve do que ela vive. Então, quando a gente pensa isso, essa dimensão política do estar no mundo, ela é extremamente importante para essa concepção de direito que ultrapassa o formalismo, no sentido de que o que é direito? O direito está na composição da dogmática jurídica, que passa por processos de tensionamento e disputa na Constituinte, quando tivemos lá as disputas das mulheres, que ficaram conhecidas como, né, o lobby do batom, e lá só tinha uma mulher negra, que era Benedita da Silva, né?
quando outras composições normativas dogmáticas passam por conselhos, convenções, debates, e ela se faz presente, e ela inspira com a sua fala forte, segura e firmada no real, na realidade, na vivência, né? Então, isso vai contribuir para a construção do direito legislado, da dogmática jurídica, naquilo que rompe com as tradições da neutralidade. A grande questão que nos coloca nos movimentos negros, e eu falo assim de uma forma muito desafiadora, eu nem falei desse meu lugar de mulher branca falando no contexto do feminismo negro, para mim é desafiador, é inquietante. Inclusive, preciso dizer que quanto mais eu leio, Sueli e as outras colegas, a Winnie escreve, a Silvia escreve, Maria Silvia, enfim, quanto mais eu me aproximo, dialogo, escuto, mais eu entendo o que é o conceito de branquitude, que ele não foi dado para mim, ele foi uma construção de uma descoberta no contexto de tudo que é o feminismo negro como contribuição teórico-política, né? Então, na medida em que, nos espaços de poder, a disputa se estabelece a partir de enfrentamentos e, portanto, de empoderamento, que é um conceito construído no contexto do feminismo negro, a obra de Sueli se firma para inspirar mulheres à participação nesses debates e construir o direito legislado. Então, o Estatuto da Igualdade Racial e outras tantas normas que nós temos, elas são resultado de uma construção muito difícil, muito difícil. Então, essa trajetória, né, no contexto aí da vida política, de militância da Sueli, ela é extremamente importante. Só que o direito não se finda, ele não termina na dogmática posta. A partir dali nós temos o desafio imenso da aplicação do direito nas situações cotidianas e buscar os caminhos de aplicar esse direito considerando aquilo que para muitos operadores do direito não está claro, que é o racismo estrutural. Né? Essa ideia de racismo estrutural, esse diálogo que se faz com Lélia Gonzalez, com Angela Davis, enfim, com todas as pessoas que antecederam, com os homens também que fazem a discussão, Abdias Nascimento, enfim, todo esse diálogo que Sueli traz como quem está conversando com a gente, né? Ele é extremamente importante para afirmar mais do que um conceito, uma realidade que ultrapassa os operadores de direito, sobretudo quando se pensa que os operadores de direito, em sua maioria, são homens brancos, né? Então, e que teorizam o racismo apenas como uma situação concreta e intersubjetiva, e tem uma dificuldade imensa de entender o que é racismo estrutural. Então, nesse sentido, os processos hermenêuticos, eles precisam se aproximar de uma experiência. Portanto, eu fiquei pensando, quando estava aqui organizando a minha fala, que a gente não pode pensar na obra de Sueli como algo posto e que contribuiu no passado. É algo do presente e para o futuro. Inclusive, eu pensando aqui, né, a gente discute muito, agora a gente está tendo aí todas as discussões nas universidades sobre ensino remoto, as dificuldades dos estudantes que não têm acesso à internet, etc. E lá vem a discussão importante sobre o sistema de cotas e como o sistema de cotas mudou o perfil da universidade, porque eu posso dizer literalmente na própria pele, do tempo que eu estudei para o tempo em que eu sou professora, o perfil dos estudantes é totalmente diferente. Então, nós temos estudantes negros, estudantes negras, meninas, inclusive muitas das que estiveram conosco homenageando a Sueli, entenderam que a vida e a obra de Sueli inspira a carreira que elas querem viver, né? Então, há uma mudança porque as pessoas começam a ocupar os espaços de poder, as pessoas negras, as mulheres negras que se inspiram na filosofia de Sueli, que, repito, mais do que teórica, ela mistura a vivência com a sabedoria, né? Se eu posso dizer assim. Então, quando a gente vai resgatar a trajetória de Sueli, ali as décadas de 70, de 80 são fundamentais para começar um diálogo amplo que vai influenciar essa construção de atos normativos, normas como um todo, enfim, e influenciar uma abertura para um conceito de igualdade que é fundamental para a ideia de igualdade racial, né?
que é um caminho sem volta, no sentido de que abriu horizontes para que todos os processos hermenêuticos passem por ele. Então, assim, é extremamente importante dizer que a mudança no direito se dá também pelas pessoas que ocupam os espaços de exercício do direito. Na própria academia, professores e professoras, nos espaços de defesa da sociedade, defesa da cidadania, na advocacia, nas defensorias, no próprio Ministério Público, que também precisa estar alinhado com toda essa dimensão para que o Ministério Público faça a efetiva defesa da sociedade, considerando as desigualdades raciais, né? Num país que nós temos essa violência do racismo estrutural que mata crianças, adolescentes, jovens, idosos nas periferias, e está aqui a Tula do Rio de Janeiro, que tem muito isso a partilhar conosco, né? Quando a gente percebe a atuação da segurança pública demarcada por uma prática racista perversa. Então, a gente tem muito o que fazer. Então, quando eu penso na obra de Sueli, eu já vou encaminhando para o fim, porque eu acho que até meu tempo já esgotou. Quando eu penso na obra de Sueli, eu penso em algo que está acontecendo. Está acontecendo. É um privilégio imenso que ela, no alto dos seus 70 anos, cheia de alegria, cheia de força, ela tem muito a nos ensinar e um legado vivo, um legado que está aqui, inspirando as próximas gerações, as atuais e as próximas gerações. Então, Sueli, gratidão a você por tudo que você já fez, pelo que você faz e pelas sementes, as sementes muitas que você está plantando para as próximas gerações. Um abraço afetuoso aqui de Alagoas. Obrigada. Uau, Elaine! Sueli, você quer falar um instantezinho antes de eu fazer uma costura? Ou fica para depois? O seu microfone está desligado. Quero só fazer o meu primeiro agradecimento à Elaine, pela generosidade, pelo carinho com que ela sempre me acolhe. Mas no final, eu reitero esse agradecimento. Obrigada, Elaine. Que imagem bonita essa dos escritos de maturidade. Quando o tempo se coloca com um desafio tão grande para todas e todos nós. Antes dessa live começar, nos bastidores, a gente comentava como a gente tem se sentido atropelada pelo tempo, como tem se colocado como um desafio esse período de isolamento social e como uma quantidade muito grande de tarefas tem nos dificultado ainda mais a reflexão e a produção de escritos mais densos. E essa imagem que Elaine nos dá de presente, de os escritos da Sueli como escritos de maturidade, são mais uma inspiração para a nossa produção. Muito, muito obrigada. Vou ficar com essa aqui. Vou contar, então, uma história que está escrita na biografia e compartilhar com vocês que eu faço essa live, eu participo dessa live muito mais leve do que qualquer outra de que eu tenha participado na pandemia. Porque a biografia está entregue para o editor e para a Sueli Carneiro. Então, dizer que muito leve, eu continuo aqui compartilhando uma história que também mostra o tamanho da generosidade da Sueli e que dá um pouco do contexto da produção escrita dela. Sueli Carneiro, como todo mundo aqui já sabe, estudou filosofia na Universidade de São Paulo na década de 1970, num período em que, segundo Rafael Pinto, todos os pretos da USP cabiam numa Kombi. E, segundo a Sueli Carneiro, ainda sobrava lugar. Eram poucas e poucos que se organizavam também politicamente e ocupavam a universidade com seus corpos e suas reflexões, suas demandas, suas urgências.
Sueli Carneiro estuda filosofia, um curso extremamente elitista ainda hoje, imagine, em 1970. É uma estudante brilhante, porque a Sueli é brilhante em tudo que ela faz, e tudo bem a gente tecer elogios desse jeito, nem adianta olhar com essa cara de brava, não tem problema. Quando a Sueli termina a graduação, ela está muito curiosa com o candomblé. Ela está muito interessada em estudar filosofia africana. E o caminho óbvio para ela é continuar também essa investigação na academia. Mas quem disse que naquele momento a universidade tinha condição de acolher essa pesquisa? No departamento de filosofia da USP, a Sueli Carneiro ouve que não dá para ela estudar filosofia africana lá, porque eles não estudam história oral, eles não estudam esses mitos. Quando ela estava interessada em estudar filósofos como Krumah, que tinham uma projeção internacional muito maior, por exemplo, que qualquer um daqueles professores. Bom, por uma série de razões que vocês podem ler na biografia, a Sueli Carneiro ingressa num mestrado, fica um tempo e sai de lá. E ela depois tem uma outra tentativa de mestrado na PUC, aqui de São Paulo, sob orientação do professor Otávio Ianni, com quem o processo foi o melhor, mas que também queria ali naquele contexto encaixar o pensamento da Sueli Carneiro em convenções que não necessariamente faziam sentido. Ninguém estava muito pronto para aquelas pesquisas. Mas o Ottaviani, quando ela disse para ele que ela ia desistir do mestrado, ele deu também uma orientação preciosa de um professor que consegue também entender as pessoas. Ele disse para a Sueli que ninguém era obrigado a fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, mas que a escrita era muito importante. E sugeriu, aconselhou que a Sueli continuasse escrevendo. Então, eu também faço aqui uma homenagem e manifesto uma gratidão ao professor Ottaviani por ele ter dado esse bom conselho e essa boa orientação que Sueli Carneiro cumpriu de forma tão bonita. E antes de passar a palavra, eu vou ler, então, um pedaço bem curtinho da introdução ao Escritos de uma Vida, em que a Sueli Carneiro fala sobre o processo dela de escrita, como mencionou o Dr. Elan. Sueli escreve assim: nunca pensei em ser escritora. Escrever sempre foi, para mim, uma chance ou condição de remover a trava que a timidez colocava em meu desejo de comunicar minha indignação frente às injustiças do mundo. Escrever me permitiu organizar e qualificar a reflexão que, na fala, se manifestava desconexa e irritadiça pela insegurança da oratória. Tula Pires, por favor, doutora Tula, queremos muito te ouvir. Boa noite, obrigada. Estou abrindo aqui só um minutinho, porque eu aprendi com ela também a escrever as falas. Não por timidez, mas também para tentar organizar. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo? Me dá um... Peraí. Vocês estão ouvindo? Beleza. É porque eu tô com outro arquivo aqui. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Se falhar alguma coisa, que eu tô com o arquivo aberto aqui. Pode deixar, a gente te avisa por aí. Valeu. Então, boa noite a todas, a todos, e especialmente as incríveis mulheres que partilham comigo dessa conversa. Sueli, maravilhosa, diva master. Maria Silvia, também, querida e referência para todas nós. Bianca, maravilhosa, estou doida para ver ler, né, a biografia. Winnie, minha querida, quase cria, amiga, tudo junto. E Elaine, querida, que também, muito tempo que a gente não troca, né, mas sempre são trocas muito, muito ricas e muito potentes, né.
Nesse momento que é de muita alegria e de celebração da vida, da possibilidade de reconhecer a importância e, ao mesmo tempo, se implicar com a trajetória de quem admiramos, eu queria agradecer especialmente a Maria Sílvia por organizar a homenagem à Sueli. A Maria Sílvia por organizar e a comissão da OAB por bancar essa ideia. Eu tenho acompanhado com muita emoção e aprendizado as muitas homenagens que os 70 anos da Sueli vem proporcionando a ela, e em nome dela, a todas nós. O legado de Sueli é tão complexo e potente que ele não pode ser esgotado em um campo de conhecimento, em fronteiras de estados nacionais ou em um dado momento histórico. Por isso, eu agradeço especialmente a Sílvia por nos possibilitar colocar em destaque a contribuição do projeto político epistêmico de Sueli para a área do direito. Por ser uma esfera de ação contundente, tanto em sua luta, quanto na formulação da utopia que ela nos oferece, é nosso dever levar a sério nesse campo o que ela diz e faz. Pensando em como começar a falar do tanto que ela tem a nos oferecer, tomei emprestado o título que Sueli deu a um artigo convocatório para a Marcha das Mulheres Negras de 2015 e que foi resgatado pela igualmente gigante Conceição Evaristo no prefácio ao livro Escritos de uma Vida. É em legítima defesa que Sueli se apresenta, que ela nos convoca e nos alimenta. Uma característica marcante de Sueli é a aguçada capacidade de percepção e crítica, através da qual ela depreende a realidade e analisa conjunturas sem perder as continuidades. E é com essa mesma capacidade que ela provoca a comunidade jurídica em diferentes níveis, que serão aqui divididos em 3 dimensões. Uma primeira dimensão que leva em conta o processo de positivação e transformação de demandas políticas em normas jurídicas, seja no âmbito do direito interno ou internacional, seja no âmbito das leis ou das políticas públicas. Uma segunda dimensão que se centra na determinação do conteúdo e do alcance das normas no seu processo de aplicação. E, por fim, uma terceira dimensão que se relaciona mais amplamente ao processo de produção do conhecimento jurídico. Eu só tenho 10 minutos, mas nem que eu fizesse uma tese inteira sobre as contribuições do escrito de uma vida sobre o direito, eu conseguiria esgotar todas as possibilidades que Sueli nos oferece. No entanto, como estamos aqui para isso, vou levantar alguns desses caminhos que ela pavimentou para nós. Na dimensão que leva em conta o processo de positivação e transformação de demandas políticas em normas jurídicas, seja no âmbito interno ou internacional, no âmbito da produção de leis ou de políticas públicas, são muitos os exemplos em que a atuação de Sueli foi incansável e determinante. Ela começa a sua defesa intransigente da democracia, lutando contra a ditadura empresarial militar e, com a mesma energia, nos impulsiona a defender os direitos duramente conquistados nos últimos 30 anos, frente à escalada neofascista. O processo constituinte, que Elaine fazia referência, disputado para que a Constituição de 88 pudesse representar as demandas organizadas pelos movimentos negros, é rigorosamente reivindicado por ela em todas as oportunidades. Não apenas para que saibamos como foi possível imprimir no texto o esforço de articulação que se fazia nos corredores do Congresso Nacional e fora deles, mas principalmente para que as frequentes tentativas de supressão, e em alguns casos a eliminação desses direitos e garantias, sejam entendidas na exata medida de sua gravidade. A fundação do GLE10, Instituto da Mulher Negra, em 30 de abril de 88, pode ser entendida, ou pelo menos para mim é entendida, como uma das representações de seu engajamento com o processo constituinte, no seu sentido político e filosófico mais amplo. É possível relacionarmos muitas das reivindicações iniciadas naquele período com a missão institucional de defesa de mulheres e negros frente às desvantagens e discriminações no acesso às oportunidades sociais em função do racismo e do sexismo vigentes na sociedade brasileira, bem como a postura de enfrentamento a todas as demais formas de discriminação que limitam a realização de plena cidadania, tais como a lesbofobia, a homofobia, os preconceitos regionais, de credo, opinião e de classe.
Mas, sobretudo, é possível percebermos na atuação junto à GLE10 que o processo constituinte iniciado em 1986 foi permanentemente disputado e continuará a sê-lo, enquanto houver racismo e sexismo em qualquer de suas manifestações. Outro momento que marca muito essa dimensão é aquele que ocorreu nos anos 2000 e 2001, e que a filha de Ogum se refere como a Batalha de Durban. Nesse momento, a comunidade internacional foi confrontada com questões étnicas, raciais, culturais, religiosas em todos os seus desdobramentos: racismo, discriminação racial, xenofobia, exclusão e marginalização social de grandes contingentes humanos, esgarçando seu potencial para polarizar o mundo contemporâneo. Articulada a outras mulheres negras, mefricanas e africanas, desafiou o colonialismo jurídico ao postular o reconhecimento da escravidão africana como o crime de lesa humanidade que foi, e, a partir daí, subsidiar demandas por reparação contra os países que se beneficiaram direta ou indiretamente do tráfico negreiro, da exploração da escravidão e das riquezas do continente africano. Nessa batalha pela afirmação de uma existência plena, Sueli destaca como principais vitórias a incorporação do termo afrodescendente para designar um grupo específico de vítimas do racismo e da discriminação, as exigências para que os estados alterem o padrão de desigualdade nos índices educacionais entre negros e brancos, para que sejam redesenhadas as políticas de saúde de forma a permitir a equalização da expectativa de vida entre brancos e negros, a promoção do acesso racialmente democrático ao mercado de trabalho, à terra, à moradia e ao desenvolvimento cultural e tecnológico. Uma segunda dimensão que eu gostaria de destacar se centra na determinação do conteúdo e do alcance das normas no seu processo de aplicação. A gente sabe que o conteúdo de uma norma é determinado não apenas no momento de sua transformação em documento legal, mas principalmente no momento de sua aplicação. E sabemos ainda que mesmo quando ultrapassamos a primeira barreira e conseguimos positivar demandas políticas, o racismo e o sexismo de todos os órgãos do sistema de justiça se encarregarão de manter o pacto narcísico incólume, garantindo a fruição da legalidade e da liberdade como atributos exclusivos da zona do ser. Ou, nas palavras de Sueli, talvez para que lembremos, negros e negras, que a plena cidadania não se destina a descendentes de escravos. A despeito disso, ou em virtude disso, é preciso reconhecer a importância de GLE10 para a institucionalização do movimento de mulheres negras no terceiro setor e, com isso, para a consolidação de uma agenda pública afinada com a defesa dos direitos humanos e com a ação política das mulheres negras. Essa incidência é fundamental para que as normas jurídicas possam promover as proteções a que se destinam. A capacidade de monitoramento e fiscalização do cumprimento das normas protetivas, bem como seu desdobramento no âmbito das políticas públicas, é absolutamente crucial no processo de atribuição de sentido às normas. Como exemplos importantes dessa forma de atuação desenvolvidas através do GLE10, eu sublinharia 3 projetos. O SOS Racismo, com assessoria jurídica para casos de discriminação racial e violência doméstica e sexual, criado em 92, a forte atuação em litigância internacional, incidência junto aos mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sabedora das artimanhas que o colonialismo jurídico, através do racismo, do sexismo e da heteronormatividade é capaz de impor aos que habitam a zona do não ser, suas estratégias de atuação não se endereçam apenas aos órgãos do sistema de justiça, seja no nível interno ou internacional. Além de todo o aprendizado que o ativismo antirracista promove, há processos de formação política, como os desenvolvidos no âmbito de projetos como das promotoras legais populares, que ampliam sobremaneira a nossa capacidade de incidir sobre a promoção de direitos. Em 20 anos de execução, o projeto das promotoras legais populares tem contribuído para o fortalecimento de mulheres na busca pela efetivação de direitos, no combate a todas as formas de discriminação, na promoção da solidariedade e no empoderamento de outras mulheres. Por fim, sublinharia a participação de Sueli na audiência pública da DPF 186 como um dos mais emblemáticos exemplos de sua participação em todos os processos de construção normativa. Ao defender a constitucionalidade do sistema de cotas, ela estava ali reafirmando o compromisso com a construção de um projeto de nação comprometido com o futuro, acreditando que, aspas, as condições históricas que nos conduziram a um país em que a cor da pele ou a racialidade das pessoas tornou-se fato gerador de desigualdades foram produtos da ação ou inação de seres humanos. E por isso mesmo,
podem ser transformadas intencionalmente pela ação dos seres humanos de hoje. Fecha aspas. A terceira e última dimensão que eu queria destacar aqui se relaciona mais amplamente ao processo de produção de conhecimento. Sueli coloca a desnaturalização da cis-heteronormatividade, da hegemonia masculina e da supremacia branca como, aspas, uma exigência ética, um pressuposto para a consolidação da democracia e condição de reconciliação do país com sua história, no sentido da construção de um futuro mais justo e igualitário para todos. Fecha aspas. Enegrecendo o feminismo, ela nos oferece a possibilidade de perceber violências e resistências que têm como corpo prioritário de vilipêndio e de afirmação o das mulheres negras. Com isso, amplia o vocabulário político-conceitual que podemos mobilizar para oferecer respostas concretas a problemas do tipo nosso. A filósofa reverte as leis da física e nos exige que a cada violência sofrida haja uma reflexão e medida de enfrentamento em sentido contrário e de dupla intensidade. A nossa reação não pode ser apenas em sentido contrário de mesma intensidade. É preciso que cada ação genocida seja por nós combatida de forma pensada, estratégica e capaz de minimizar os efeitos daquela violência e dificultar a renovação permanente do racismo. É também enegrecendo o feminismo que ela redimensiona a afirmação plena de nossa igual humanidade, ampliando a capacidade de percepção dos desafios do não ser e amplificando a nossa indignação frente aos desafios do não lugar. Somos levadas a desafiar radicalmente todas as formas de desumanização que são impostas no mundo que herdamos. Como ela nos disse recentemente, aspas, o que nos move a denunciar, o que nos move a lutar, a escrever, é a indignação diante da injustiça e da opressão. São as vivências cruéis que as pessoas negras experimentam nessa sociedade e contra as quais têm que estar sempre alertas, sempre em legítima defesa. E é essa indignação que reafirma a nossa humanidade e é o combustível de nossa resistência. A nossa escrevivência insurgente clama por um novo pacto racial e de gênero que desalojem todas as hierarquias produzidas pelo racismo e pelo sexismo. Esses sonhos libertários conformam uma nova estética social, fundada noutra ética, em que a diversidade humana se constitua no mais belo espetáculo da natureza a ser preservado. Essa missão civilizatória é talvez o ponto mais alto e mais importante da agenda que nos impulsiona. Fecha aspas. O epistemicídio que ela denuncia responde também pelo encobrimento de uma de suas principais contribuições para a área do direito, a meu ver. Na sua tese de doutorado, ela nos ensina sobre os processos de apagamento e invalidação dos saberes produzidos por grupos subalternizados, destituídos de sua história, racionalidade, cultura e civilização. E nos ensina muito mais. Ela demonstra a existência de um dispositivo de racialidade e biopoder operando na sociedade brasileira como instrumento articulador de uma rede de elementos definida pelo contrato racial que define as funções e papéis sociais. Sua contribuição permitiu dar ao arcabouço conceitual Foucaultiano aquilo que lhe faltava para ler a realidade brasileira, ao redimensionar o papel do racismo na conformação do Estado, no funcionamento de suas instituições e influência nas relações intersubjetivas. Os usos que se fez largamente da noção de biopolítica, acompliciada com os epistemicídios e, portanto, com descarte de leituras como as de Sueli, fez com que sua mobilização fosse incapaz de explicar, no Brasil, as violências e mais distintos processos de controle impostos a mais da metade da população brasileira. É curioso que hoje em dia o termo necropolítica esteja sendo utilizado nos mais variados espaços da comunidade jurídica. Os mesmos que ignoram, pelo menos desde 2005, a produção teórica de Sueli Carneiro, agora se utilizam do termo necropolítica à torto e à direito. Muito mais à torto do que à direito, diga-se de passagem. É curioso, não porque a noção de necropolítica não se adeque a muito dos processos que ocorrem na sociedade brasileira, mas porque essa categoria opera no modelo biopolítico Foucaultiano um movimento equivalente ao que foi realizado por Sueli, e com a vantagem da tese de Sueli estar diretamente relacionada aos processos históricos, políticos, raciais, sexuais, econômicos e culturais de produção de nossa inviabilidade. Mas, se for para a obra de Sueli passar a ter apreensões que a simplifique,
que façam com que suas ideias sejam desenraizadas das práticas políticas que a fundamentam e usadas como escudos para a manutenção das hierarquias de humanidade entre nós, como tem ocorrido com alguns usos banalizados da noção de necropolítica, que preservemos a integridade de seu pensamento. A preservação da integridade de seu pensamento impede que ele continue encoberto, mas exige que ele seja mobilizado com o rigor e a responsabilidade política com que foi produzido. Que sejamos dignas de olhar nos seus olhos, Sueli, com a certeza de que o seu legado é elevado à máxima potência em cada uma de nossas intervenções. Essa missão não é simples, não é trivial, mas é a única que podemos assumir em sinal de respeito a você, em respeito ao ferro que lhe forjou e em nome de nossa legítima defesa. Olorum Modupé, por partilhar dessa caminhada, não é? Obrigada por existir, exigir e inspirar. Vida longa. Salve, Sueli Carneiro. Obrigada, Tula. Obrigada. Como é que a gente continua agora, não é mesmo? Tô quase chamando Dandara para dar uma quebrada. Sueli toma uma água aí, a gente toma uma água daqui, cada uma toma uma água na sua casa, para a gente poder seguir. Pegou. Tula, muito obrigada também em nome das 279 pessoas que nos assistem no Zoom, não sei quantas pessoas que nos assistem no Facebook, e nós todas aqui. A sua fala, ela é de uma grandeza imensa, não só histórica de reconhecimento, como das muitas dimensões que nos atravessam como mulheres negras. E o quanto a Sueli Carneiro nos ensina, desde os anos 80, pelo menos, do quanto esses atravessamentos são a nossa melhor possibilidade de existência na academia, no campo jurídico, onde quer que seja. Ao te ouvir, ao te ver, eu reconheço algo que a Sueli provoca em todas nós. Aquilo que ela busca extrair ou que a gente consiga trazer para o mundo, me parece que você traz nas suas palavras, no seu corpo, nas suas atitudes, nas suas referências, na sua espiritualidade. E por isso eu te agradeço imensamente. Eu vou ler a Sueli. No texto, Movimento Negro no Brasil, Novos e Velhos Desafios, publicado em 2002, a Sueli Carneiro faz uma espécie de balanço em algum momento. Avanços significativos se processaram no combate ao racismo do ponto de vista legal, constituindo uma nova e vigorosa área de atuação e produção de conhecimento, a do direito e relações raciais. Com crescente engajamento de operadores do direito, instituições jurídicas e proliferação dos SOS Racismo, tanto no Brasil como em alguns países da América Latina. Avançou a organização política das comunidades remanescentes de Quilombo, adquirindo dimensões nacionais. Cresceu a participação dos negros nos meios de comunicação e a consciência da exclusão da imagem negra nesses veículos. O movimento de mulheres negras emergiu, introduzindo novos temas na agenda do movimento negro
e enegrecendo as bandeiras de luta do movimento feminista. É significativo o crescimento do número de militantes negros adquirindo títulos acadêmicos, resgatando a condição do negro como sujeito de conhecimento, especialmente o conhecimento de si próprio. Passamos de objeto de estudo a sujeitos do conhecimento, fazendo com que a universidade comece a se constituir como um importante campo estratégico de atuação. Apesar deste conjunto de ações, creio que ainda persiste entre nós um sentimento de insatisfação em relação à nossa trajetória política. Vivemos momentos de paradoxos e perplexidades. Momentos, a meu ver, de reciclagem da nossa velha democracia racial, que sinalizam a antecipação das elites desse país diante do avanço da questão racial. Quais são os sinais que nos permitem caracterizar esse momento? O texto da Sueli segue, mas vai ser muito bom agora ouvir o Ini Bueno, por favor. Vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo? Legal? Bom, então, boa noite a todos e a todas. Estou aqui com uma tarefa difícil e emocionada de fazer essa fala depois de Tula, que também é uma referência fundamental na minha trajetória acadêmica, que eu tive a honra de ter na minha banca de mestrado, que eu tenho a honra de poder compartilhar as minhas escritas, enfim, que escreveu o prefácio do meu primeiro livro, que Sueli assina a 4ª capa, então tem muita coisa mexendo aqui. Queria agradecer também a Maria Silvia por essa iniciativa brilhante, como tudo que ela faz, e queria dizer que eu estou muito emocionada, eu sempre fico muito emocionada de falar para a Sueli, e sobretudo de falar para a Sueli nessa dimensão de pensar a inscrição político-intelectual da Sueli. E assim como a Tula, eu escrevi muito próximo do que ela trouxe, o que me deixa imensamente feliz, porque me dá a dimensão que eu fiz a lição de casa direitinho, né? Aqui eu estou um pouco como aluna, né? Então, quando as professoras convergem com o que a gente está dizendo, a gente, opa, deu certo, acertei na leitura. Esse texto, essa fala, que eu nomeei Letras e Vozes Submissas da minha intelectual negra favorita, a resistência epistêmica de Sueli Carneiro e seus contributos para a teoria crítica do direito brasileiro, são notas introdutórias de um trabalho em curso, que, enfim, agradeço imensamente à doutora Maria Silvia a oportunidade de anunciar, que é meu atual trabalho de pesquisa, que a gente espera que em breve resulte em uma tese de doutorado, onde eu tenho investigado a inscrição acadêmica de intelectuais negras brasileiras, especificamente aquelas que são inspiração da minha própria trajetória acadêmica, entre elas, e com profundo destaque, a doutora Sueli Carneiro, mulher pela qual eu nutro o mais profundo respeito, admiração, carinho e amor, mas que, além disso, é minha mentora intelectual desde o momento que eu ingressei na academia, e também na atuação dos movimentos sociais, para além de acompanhar minha mãe, que está assistindo essa live, então tem essa emoção a mais, para além de quando eu começo a atuar no movimento negro mais solta da mão da minha mãe, os escritos da Sueli foram muito importantes, a presença da Sueli foi muito importante para mim. Foi quando eu fui apresentada ao feminismo no movimento estudantil lá na Universidade Federal de Pelotas, que a Sueli se apresentou para mim como referência acadêmica. E nessa época, mais de 15 anos, a Sueli já era minha referência político-afetiva. E uma referência político-afetiva justamente pelas coisas que a minha mãe compartilhava da ação política da Sueli. Esse espaço seguro de autodefinição para mulheres negras. Mas a primeira vez que eu parei para ler com cuidado e atenção o texto da Sueli foi quando, incomodada com as lógicas de supressão das resistências
e das contribuições de mulheres negras à luta política feminista, eu procurei por escritos de mulheres negras brasileiras sobre feminismo e me deparei com Enegrecer o Feminismo, texto que me acompanha até hoje, em todas as reflexões que faço sobre epistemologias feministas e ativismo político de mulheres. A Sueli, naquele breve texto, escreveu uma análise coletiva de mulheres negras por direito, uma contranarrativa a respeito da genealogia do feminismo e uma enunciação fundamental da agenda política da coletividade de mulheres negras no Brasil, que para mim já se manifestava nas trocas afetivas e políticas que eu sempre assisti no movimento de mulheres negras, através de mulheres como a minha mãe, como Maria da Conceição Coutora, como a Clarinha, como a doutora Cláudia Afonso Cardoso, como a própria Sueli, como Nilza Iraci, como Nilma Ben, que também acompanham parte dessas mulheres, a Nilma por aí, acompanham essa live de homenagem à Sueli, que é uma live de homenagem à Sueli, mas também é uma celebração da força política de mulheres negras. Esse prognóstico que Sueli faz em Enegrecer o feminismo, ele se concretiza anos mais tarde. Não mais poderia se ocultar as contribuições intelectuais de mulheres negras nas lutas por direitos. Escrevia-se ali um outro paradigma para o feminismo negro brasileiro e também para as análises sobre as instituições no Brasil. As reflexões teóricas de Sueli Carneiro, assim como de outras intelectuais ativistas negras, como Matilde Ribeiro, Luísa Bairros, Jurema Werneck e tantas outras, possibilitaram iniciar a luta por direitos de mulheres negras a partir de um lugar em que os saberes de resistência e a articulação política dessas mulheres estivesse ao centro. Sueli, com seus ensaios em jornais, entrevistas, artigos, com sua complexa tese de doutorado, em consultorias e, sobretudo, enquanto espada a serviço da justiça social, evidenciou a construção do mito da democracia racial, permitindo a construção de uma prática de pesquisa no campo do direito, onde jovens juristas pudessem refletir os fenômenos jurídicos para a produção de uma crítica do direito que questiona a insuficiência teórica e política para inquirir o sistema de justiça a partir de uma perspectiva feminista, negra e brasileira. Uma perspectiva que, conforme aprendi com Sueli, tensiona a diversificação das concepções e práticas políticas no feminismo e também no direito. Mais ainda, os escritos de Sueli Carneiro possibilitam afirmar as mulheres negras como sujeitas de direito, as quais mobilizam lutas por direito em voz própria, mirando a justiça social. Sueli nos possibilitou citar, nas normas ABNT, nas petições iniciais, nas sustentações orais, que as relações raciais no Brasil estão articuladas em uma dinâmica discursiva na qual os silêncios têm lugar privilegiado. Esse silêncio, identificado no direito, especialmente naquilo que o professor José Rodrigo Rodrigues conceitua enquanto figuras da perversão do direito, é o que possibilita que os sistemas de justiça permaneçam mobilizados a partir do racismo enquanto norma. O racismo em termos sociojurídicos, que não se apresenta de forma nua, mas justamente a partir de zonas de autarquia nas instituições formais e na prática do direito. A mobilização dos escritos de Sueli Carneiro no campo do direito do trabalho, por exemplo, foram fundamentais para identificar os silêncios racistas que permitiram que, por décadas, o trabalho doméstico exercido por empregados domésticos, que nesse país é historicamente composto por uma maioria de trabalhadoras negras, não fosse considerado trabalho. O compromisso intelectual ativista de Sueli Carneiro denuncia as dinâmicas da divisão sexual-racial do trabalho, impulsionando a agenda política que culminou na Lei Complementar 150 de 2015, que rege o emprego doméstico. São as reflexões de Sueli Carneiro que auxiliam no empoderamento legal de trabalhadoras domésticas, na articulação das mesmas nas buscas de seus direitos e, sobretudo, na marcação de que o emprego doméstico é feminino e negro não por um processo natural ou inevitável, mas sim pelas dinâmicas de perpetuação da subordinação social e, consequentemente, jurídica de mulheres negras. A resistência epistêmica de Sueli Carneiro é, portanto, um exemplo importante, fundamental, de como podemos romper silêncio. A potência intelectual de Sueli possibilitou a articulação de críticas contundentes no campo do direito antidiscriminatório, já na década de 90, onde Sueli apontava os problemas da tipificação precária do crime de racismo,
denunciando a irrelevância com que o Poder Judiciário trata o tema. Conforme Machado, Lima e Neres, e queria fazer aqui uma referência, uma saudação à doutora Márcia Lima, que também nos acompanha nessa live, então vocês podem imaginar o quão nervosa eu estou, as professoras todas estão acompanhando, em artigo de 2016, que diz o seguinte: sua crítica ao judiciário também reporta o interesse em desqualificar o crime de racismo, classificando como injúria ou difamação, o que, no seu entender, é uma maneira de escamotear o grau de incidência da discriminação racial no Brasil. Este último ponto revela a importância do insulto racista na dinâmica da perpetuação do racismo e explica a criação, em 1997, do crime de injúria racial, com pena bem mais elevada do que a injúria simples. As considerações de Sueli sobre direito e democracia no Brasil são fundamentais para qualquer pessoa que leve essa temática com seriedade e responsabilidade. Militante do movimento de mulheres negras, e ela gosta de dizer isso, né, que ela é militante, junto a outras organizações negras, Sueli vem denunciando há mais de 3 décadas os processos de exclusão aos quais a comunidade negra tem sido submetida. Com notável participação na elaboração de reivindicações que possibilitem a adoção de mecanismos internacionais de enfrentamento ao racismo e ao sexismo, Sueli desenvolve experiências modelos, sobretudo através de GNDES, que possibilitam a ampliação do atendimento a mulheres vítimas de violência, a denúncia do racismo institucional e a formulação e aplicação de práticas que visam superar as consequências dos sistemas de dominação baseados em hierarquias que consideram o negro enquanto não humano e, portanto, não sujeito de direito. Por fim, eu gostaria de elencar que se hoje estamos aqui em uma mesa na OAB com mulheres negras, referenciando Sueli Carneiro, é porque ela lutou. Lutou coletivamente, lutou junto aos homens e mulheres negras que possibilitaram que meninas como eu tivessem um mínimo de autoestima e soubessem que o seu lugar no mundo não é um lugar subordinado, um lugar marginalizado e sem possibilidades, mas sim um lugar onde hoje eu posso me dirigir aos senhores e senhoras associados da OBSP com altivez, responsabilidade, emoção e muito afeto para falar de direito e da insubmissa escrita e luta de Sueli Carneiro, tomando de empréstimo as categorias político-literárias de Conceição Evaristo. Isso se dá porque com Sueli aprendi. Com a Sueli eu aprendi que o racismo não é inocência ou falta de conhecimento, mas sim um instrumento de poder. Com a Sueli eu aprendi que não nos basta falar aos brancos sobre racismo e educá-los, pois o racismo é uma estratégia sofisticada que a própria branquitude construiu e que lhes interessa manter. Com Sueli aprendi que a mobilização, a reflexão constante, a solidariedade política é capaz de desvelar mitos sociais, como o mito da democracia racial que Sueli tão profundamente denunciou e desarticulou no contexto brasileiro. Com Sueli aprendi, ainda estou aprendendo e espero poder aprender por muitos, muitos anos, a inquirir o direito, a questioná-lo e, sobretudo, a não perder de vista que é a luta coletiva que promove justiça social. E dela nós não podemos abrir mão. Obrigada, Sueli, por ter enegrecido o feminismo para mim e por ter inscrito a mudança de paradigma do feminismo brasileiro articulada pelas organizações de mulheres negras. Por seguir uma mulher negra em movimento, junto aos movimentos, no alto dos seus 70 anos. Você já podia sair de boa, né? Você podia ter, mas você segue firme, puxando a orelha da gente, fazendo com que a gente siga e siga cada vez mais forte. Por mobilizar os saberes de resistência e conhecimentos de oposição frente ao extremismo. Obrigada por ser essa voz submissa, farol das lutas por justiça social, minha mais velha, referência política, intelectual, afetiva para todas nós. Muito, muito, muito obrigada pelo seu amor e, sobretudo, por ter permitido para nós, jovens negras, falar em próprio nome. Obrigada.
Obrigada, Winnie. Obrigada, querida. Obrigada, pequena. Obrigada, mais jovem. Obrigada, herdeira. Obrigada. Vocês vão me desculpar, mas eu não estou em condição de fazer costura nenhuma. Você já pode falar, por favor, Sueli, porque eu não tenho condição, não. Ai, ok. Boa noite a todas e a todos. Vou falar porque eu tenho obrigação de fazê-lo. Vou falar porque é impossível não fazê-lo. E vou falar com toda a desarrumação, né, que essas falas me provocaram. Eu sou dura na queda, hein? Eu sou feita de ferro. Aquele que me governa, vocês sabem quem é. E a gente não chora fácil, mas hoje pegou pro meu lado. Bom, em princípio eu preciso dizer obrigada ao OAB São Paulo, obrigada à Comissão da Igualdade Racial, obrigada Maria Silvia, duplamente presidente na minha vida, presidente da Comissão da Igualdade Racial, presidente do Gueledé Instituto da Mulher Negra. Obrigada, Elaine. E através de você eu agradeço Alagoas e Maceió pela oportunidade que me deram de, pela primeira vez, me introduzir com os meus escritos, minhas ideias, a minha trajetória nesse campo tão que me pareceu tão inusitado, que é essa área do direito, me presentear, me honrar com ser homenageada do 3º Encontro Nacional de Mulheres nas Ciências Criminais, acontecido em Alagoas, do qual surge esse livro extraordinário, Mulheres, Feminismos e Interseccionalidade nas Ciências Criminais, que agrega um conjunto extraordinário de pensadoras negras do direito, uma coisa que me mostra que é para mim uma evidência, esse livro é uma evidência do quanto mudamos nos últimos 40 anos, do quanto caminhamos, porque esse livro ele realiza a exigência e a urgência de representação e afirmação de mulheres negras como sujeitos de conhecimento, sobretudo na área do direito e particularmente nas ciências criminais. Obrigada, Tula. Somente o que quer que eu tenha feito, Tula Pires, você enriqueceu de maneira extraordinária com o seu brilhantismo intelectual, com a sua competência, com a sua generosidade, com a sua atenta e generosa leitura dos meus escritos e da minha trajetória. Realmente uma coisa que ainda me mantém abalada nesse momento. Obrigada, Winnie, por ser uma discípula tão perfeita de mulheres tão extraordinárias como Tula Pires, no direito. Obrigada, Winnie, por aceitar o bastão que essa geração te oferece. Obrigada por ser continuidade, excelência e competência.
da nova geração de mulheres negras em permanente luta por nossa emancipação. Eu quero falar muito pouco, né? Mas obrigada, Bianca, que se apropriou de mim de uma maneira que acho que hoje ela sabe melhor de mim do que eu mesma. E obrigada, Bianca, por me obrigar a fazer gestos que eu não desejaria. Obrigada por ser essa força da natureza e essa força poderosa das Iabás que nos obrigam a fazer gestos e a trilhar caminhos que, em princípio, rejeitamos e depois temos que agradecer e celebrar. Obrigado por todas as coisas que você me obrigou a fazer e que hoje eu recebo com gratidão todos os frutos que, na verdade, você plantou em relação à minha vida, à minha existência. Vou falar mais uma coisinha só para tentar parar um pouco, parar de novo e poder processar essa emoção que está me dominando de uma maneira impensada. Eu não estava preparada para isso. Parecia que eu já estava podendo administrar essas festividades dos meus 70 anos, mas essa coisa que hoje me pegou de um outro jeito. Mas eu quero reiterar que tudo o que vocês disseram sobre mim que eu quero dizer que essa reverência que vocês me ofertam é para além da dimensão individual que ela tem, ela significa o reconhecimento e afirmação da temática racial como estrutural para toda e qualquer proposição que vise a realização da plena cidadania, a defesa intransigente dos direitos humanos, o combate sem trégua às violências e desigualdades sociais e a própria efetivação da democracia. É preciso sempre reiterar isso. Em tempos de retrocesso e ascensão de ideias e práticas racistas, o combate ao racismo torna-se um imperativo para enfrentar e repudiar toda sorte de violência e injustiça que a discriminação racial produz. A violência racial sem freio que se abate nesse momento sobre a negritude desafia operadoras e operadores do direito a redobrar os seus esforços na defesa intransigente do direito à vida, pela sensibilização do sistema de justiça, para ser parceiro dessa luta e agente de contenção dessa violência racial que atinge de maneira especial as mulheres negras. As imagens de uma mulher negra sendo pisoteada por um policial militar neste mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha faz ecoar dos confins do século XIX o brado indignado de Sojourner Truth. Disse ela: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem um melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. Eu não sou uma mulher? A resposta a essa pergunta de Sojourner Truth, a resposta dos policiais nas ruas é clara. Mulher negra é pisoteada e arrastada por policiais na zona sul de São Paulo. Percebe-se, inclusive,
pelas imagens da cena, desse ato, o interesse de que o fato fosse registrado e alcançasse visibilidade. Ninguém que estava filmando foi molestado. Nenhum celular com a cena foi recolhido, como costuma acontecer. As imagens eram para serem expostas e reafirmar a certeza da impunidade e da continuidade dessas ações. As imagens da mulher negra sendo pisoteada são o presente da Polícia Militar de São Paulo para as mulheres negras ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Uma homenagem que não permite nenhum equívoco de interpretação. Mas eles estão mexendo com as garotas erradas, certo, meninas? Porque somos as Dandaras, as Aqualtunes de hoje e faremos Palmares de novo. Obrigado, mulheres queridas, pelo acolhimento da minha vida, dos meus inscritos, da minha trajetória e por serem parceiras dessa luta. Bom, eu imagino que devam existir perguntas aqui no lugar das perguntas. Muito obrigada, Sueli Carneiro. Muito obrigada. Você. Esse obrigada em nome das mulheres negras da minha geração, das mais novas, que caminham com muito mais segurança do que os caminhos que você e a sua geração precisaram desbravar. Muito obrigada, mulheres todas, nessa homenagem. Muitíssimo obrigada, doutora Maria Sílvia, por organizar esse momento, pela força imensa desse encontro. Muito obrigada, OAB São Paulo. E tem um pedaço de mim se divertindo muito que esse momento de celebração tão intensa e emocionante aconteça na OAB São Paulo, né? Com a sua institucionalidade, formalidade. Isso, de fato, mostra a força dessa ancestralidade que nos rege e dessas iabás, que são tudo ao mesmo tempo. Ufa! Eu vou tentar ver se alguém tem pergunta. E vocês aí que estão escrevendo no chat, vocês podiam me ajudar, que tal? Porque eu estou um pouco sem condição. Que bom, tem perguntas aqui sim. Muito obrigada. Enquanto eu localizo a primeira para ler, eu gostaria de convidar as pessoas que ainda não fizeram a entrarem no site da Coalizão Negra por Direitos de um manifesto. O site é Com Racismo Não Há Democracia. Essa me parece uma ação importante agora, de conexão. E eu já digo isso porque alguém nos pergunta, eu não sei o nome da pessoa, é uma pergunta anônima, como as pessoas podem ingressar em organizações como o Guilé-10, a Coalizão Negra por Direitos, e tantas outras que reúnem mulheres poderosas no combate ao racismo. Então, eu já deixo também esse endereço para parcialmente responder essa pergunta e peço para as minhas companheiras responderem essa em conexão com a próxima. Vamos lá. Muitas pessoas dando parabéns para a Sueli Carneiro. Muitas pessoas igualmente emocionadas como nós. E outra pessoa que também não colocou o nome, gostaria de saber um pouco mais sobre o uso torto do conceito de necropolítica.
Tula Pires, você pode falar um pouco sobre isso, por favor? Enquanto isso, eu também vou me organizando melhor com as perguntas. Quem quiser, pode mandar as perguntas. Eu prometo organizar de forma melhor. Tula Pires, por favor. Oi, gente. Eu vou falar rapidinho, que eu acho que hoje é o dia da gente falar da obra de Sueli, né? E ela tem tanta coisa para oferecer para a gente explorar. Mas são esses usos, né, de quem não se compromete, não tem responsabilidade política, não tem compromisso político, e mobiliza categorias, sejam elas filosóficas, jurídicas ou políticas, como escudo, né? Como algo que possa, a partir do momento que mobilizado, te eximir, né, de estar implicado nas violências que aquilo denuncia. Esse uso torto que a necropolítica vem passando aconteceu com interseccionalidade também, né? Você desenraiza o conceito das lutas políticas, dos processos políticos que eles fazem conhecer, e lida com eles como se fossem meras categorias, né? Como se fosse algo que você pudesse, quase que roupa, né? Botar e tirar, porque é o seu modelito. Agora está na moda falar de necropolítica, você fala, porque isso, em tese, te eximiria de responder a todo tipo de crítica e de radicalização que os movimentos negros e de mulheres negras estão fazendo, não só hoje, mas hoje em dia, com muita força, em relação à responsabilidade política que cada um e cada uma tem na reprodução desse estado de coisas e de todo esse legado de violência que nos trouxe até aqui. Essa escalada neofascista, né, ela precisa ser entendida de forma que as pessoas se impliquem com a responsabilidade que tem, cada um e cada uma do seu lugar. E não vai ser pegando conceitos que são forjados num pensamento que é necessariamente desenvolvido a partir de práticas de violência e de resistência, que as pessoas vão se desimplicar, se desonerar ou resolver o problema. Muito pelo contrário. O que essas pessoas fazem, que é próprio da branquitude, é um grande desserviço. É mais uma demonstração do epistemicídio, né? Porque é uma demonstração de desrespeito com o tipo de construção que a gente faz, com o pensamento que a gente tem. E como eu, né, quando tiver que mobilizar, assim como Sueli, o pensamento de Foucault, a gente foi responsável, a gente foi honesta e a gente foi cuidadosa para dar aos seus conceitos e às suas categorias o uso que os seus autores, né, trabalharam. É preciso que haja respeito sobre as nossas produções. É preciso que haja respeito sobre as produções teóricas e políticas que fazemos. Isso é com interseccionalidade, isso é com necropolítica, isso é com a mefricanidade, que também é outra coisa que está sendo mobilizada à torta direito. Tenham vergonha na cara, né? Antes de mobilizar algo que é forjado por lágrimas insubmissas, como disse ali. Né? Tenham vergonha na cara, né? Aprendam a saber o peso que essas categorias têm, porque não são só categorias. Elas falam de nós, elas falam de nossas vidas, elas falam da nossa inviabilidade, elas falam do nosso processo de resistência. É isso que eu chamo de uso torto. Esse é o recado que eu queria dar, mas o outro recado que eu queria dar é que esse espaço não vai ser um espaço que vai ser tomado para produzir encobrimento da obra de Sueli. A gente se reuniu hoje para falar os impactos da obra de Sueli sobre o direito. E é disso que a gente vai falar. Uau! Obrigada. 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 Uau! Doutora Maria Silvia, por favor, te passo a palavra. Bom, eu vou ver se eu consigo encerrar essa live maravilhosa. Gente, vocês não têm noção de todas as manifestações que eu estou recebendo aqui pelo meu WhatsApp, de todas as manifestações no Instagram, por conta da emoção que essa live está causando
em todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós tivemos picos aqui de quase 300 pessoas só no Zoom, fora a nossa transmissão pelo Facebook. E eu espero que a OAB suba o mais rápido possível essa gravação para o YouTube, para que as outras pessoas tenham condições de assistir o que aconteceu aqui hoje. Essas coisas a gente não consegue fazer sozinha. Eu tenho amigas, né? Eu tenho companheiras dentro da OAB que me ajudaram nessa missão de construir essa live, né? Então, eu quero agradecer aqui a doutora Rafaela Reis, que é uma pessoa incrível e que está até falando aqui que gostaria de saber como ela faz para ser adotada por Sueli Carneiro e Maria Silvia, sem perder a mãe, que é a mãe dela que nos assiste. Então, eu quero agradecer a Marilis Costa, que é a presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, né, aqui na UAB. A Lázara Carvalho, que é a minha vice-presidente na Comissão de Igualdade Racial. A Rosana Rufino, que também está na nossa equipe e que nos ajuda na construção de eventos como esse, não é? A gente não consegue fazer uma coisa como essa sozinha. A Winnie também me ajudou, não é? Foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei para a gente montar essa homenagem para a Sueli. E eu acho que é isso. Eu até tenho algumas perguntas, sim, mas eu pedi para a Bianca para que a gente pudesse encerrar, para a Sueli descansar um pouco e para que todas nós possamos digerir o que aconteceu aqui hoje, tá? Então, eu agradeço a assistência das pessoas aqui até agora. Eu vou fazer um agradecimento especial para algumas conselheiras da OAB que estavam aqui acompanhando, a doutora Simone Henrique, que também é vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, Luciana Gerkovic, a Raquel Preto, a doutora Graça, enfim, tem um grupo de mulheres aqui nos assistindo, tá? A Márcia Lima e a Nilma Mendes, um agradecimento muito especial para elas, né? A Winnie já as mencionou aqui. E, Sueli, obrigada. Obrigada por você existir. E obrigada por você ter... Obrigada eu. Obrigada, Sueli. Obrigada eu. Eu sou melhor porque vocês me acolhem. Eu sou melhor nas palavras de cada uma de vocês. Eu sou melhor pelo coração de cada uma de vocês que me aceita. Obrigada, mulheres. Obrigada, obrigada por dar sentido à minha vida. Obrigada. Obrigada ao Tiago Niels, que é o técnico que está acompanhando a gente aqui na UAB. E muito boa noite a todas, todos e todes. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Boa noite.